A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Muito bom estar aqui novamente falando presencialmente, com a igreja. A última vez que eu falei aqui já tem um tempo, Foi antes da Onda Roxa, já deve ter uns 2 meses ou mais. Estávamos falando virtualmente, mas poder falar aqui na igreja é muito melhor. Então vamos abrir nossas Bíblias, igreja, no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 44. Mateus 13, versículo 44. A parábola do tesouro escondido. Hoje nós vamos falar dessas duas parábolas que estão aí em sequência. A parábola do tesouro escondido e a parábola da pérola. Amém? Antes de fazer a leitura, vou pedir à igreja para que nós possamos elevar nossas mentes em oração. Vamos pedir agora o Espírito Santo para que Ele nos ajude em mais essa ministração, mais esse estudo da palavra. Senhor Deus Altíssimo, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, te agradecemos por esse momento, te damos todo louvor e toda adoração, papai. Clamamos agora pelo Teu Espírito Santo, o Espírito do entendimento, o Espírito do discernimento, para que as palavras ditas aqui agora não sejam apenas palavras daquele que vos fala, mas palavras do Evangelho, palavras em formas de parábola que vamos falar hoje, o Espírito, que o Senhor nos deu entendimento, discernimento espiritual, que essa palavra possa frutificar no coração de cada um dos irmãos e que possa servir como edificação da nossa igreja espiritual. É o que te pedimos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Então vamos fazer a leitura do texto bíblico. Vamos começar aqui. São 2 parábolas pequenininhas, mas que vão trazer uma completude aí para os estudos que nós já estamos fazendo. E depois vamos fazer um apanhado rapidinho aqui. A parábola do tesouro escondido. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E, transbordante de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele campo. A parábola da pérola. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E, tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Amém? Então, meus irmãos, são mais 2 parábolas que estão dentro ali do contexto das chamadas parábolas do reino. A última vez que eu estive aqui falando presencialmente, eu iniciei essa série de parábolas, as parábolas do reino, com a parábola do semeador. Os irmãos lembram. O capítulo 13 de Mateus, se nós voltarmos aí uma página, ele inicia com a parábola do semeador. E, após essa parábola do semeador, Jesus vem trazendo algumas parábolas que convencionou se chamar de parábolas do reino, porque são as parábolas em que ele, em seu ministério, nos ensina acerca da parábola do reino de Deus, o reino espiritual. Então nós falamos aqui sobre a parábola do semeador, foi a primeira. Depois, com a Onda Roxa, nós continuamos falando virtualmente. Falamos sobre a parábola do joio, falamos sobre a parábola do grão de mostarda,
a parábola do fermento, né? São todas aí na sequência do capítulo 13 do Evangelho de Mateus. E além dessas, eu ainda falei sobre a parábola da semente. Ela não está aqui na sequência, no Evangelho de Mateus, ela está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Porque eu entendo também que a parábola da semente ela tem uma ligação muito forte com a parábola do semeador, e quando eu falei sobre ela, eu fiz essa introdução, né, porque a semente, tanto na parábola do semeador como na parábola propriamente dita da semente, fala sobre a palavra, sobre, né, o Evangelho, que é o nosso caminho, é o caminho espiritual para nós um dia adentrarmos aí no reino de Deus. E agora nós vamos falar sobre a parábola do tesouro escondido e a parábola da pérola. É interessante nós percebermos aqui, quando a gente pega o início do capítulo 13 de Mateus, ele inicia assim, ó, capítulo 13, vamos lá, acompanhando aqui no versículo 1. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. Por que eu estou fazendo essa colocação aqui do início do capítulo? Porque o início, a primeira parte do capítulo 13 do Evangelho de Mateus, das parábolas do reino, Jesus ele está falando para as multidões. São muitas pessoas ali, ele está ensinando através da parábola. Ele inicia a parábola do semeador, depois ele explica para os discípulos sobre essa parábola, e depois ele continua. A parábola do joio, do grão de mostarda, a parábola do fermento. E aí, quando nós vamos lá no versículo 36, olha só, no versículo 36, ele fala assim: então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a eles, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio e do campo. Então Jesus falou as 4 primeiras parábolas, né, a do joio, da mostarda, do fermento e a do semeador, para a multidão. Essas parábolas ele falou para a multidão. Depois ele foi para casa. E lá os discípulos tiveram dúvidas sobre uma parábola específica, que é a parábola do joio e do trigo. E Jesus explicou essa parábola para os discípulos. Então, a partir desse momento do capítulo de Mateus, Jesus ele está falando para os discípulos, não mais para a multidão. Então, ele já está exercendo o ministério dele para aqueles que o estavam seguindo. E ele traz mais 3 parábolas, que é essas 2 que nós lemos, e a parábola da rede, que nós ainda vamos falar dela em uma outra oportunidade. E essas 3 parábolas ele já está trazendo para os discípulos, não mais para a multidão. E na explicação da parábola do joio, quando Jesus explica a parábola do joio, ele fala, e isso é importante porque nós vamos ver que a parábola do tesouro escondido ela tem alguns detalhes muito, muito bacanas para a gente estar estudando. Quando ele explica a parábola do joio, ele coloca lá no 37, ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, é Jesus. O campo é o mundo. Então agora nós estamos voltando aqui na parábola do tesouro escondido, nós voltamos a falar do campo, quando Jesus fala que o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo. Então esse tesouro oculto no campo, esse campo é o mundo. Então eu fiz essa volta para não ter margem à interpretação nessa parábola 44, do que seria o campo. O campo é o mundo que nós vivemos, é o mundo que nós sabemos que é o mundo caído, né, desde o pecado original lá no paraíso, no Jardim do Éden. O pastor Totó já teve diversas oportunidades aqui falando sobre a maldição que está no mundo. Não é sobre nós, é sobre o mundo. Mas esse mundo caído, esse mundo, né, pecaminoso, existe o tesouro que está ali escondido.
O reino dos céus é semelhante ao tesouro oculto no campo. Então esse tesouro está escondido. E o que viria a ser este tesouro? O que está escondido aqui nesse mundo? Qual é esse tesouro riquíssimo que está escondido aqui no mundo? Ouro? Não, ouro já foi descoberto, já está acabando. Prata, a mesma coisa. Pedras preciosas, a mesma coisa. Acho que todos os tesouros naturais que estavam escondidos aqui nesse mundo já foram descobertos pelos homens. Mas qual é o tesouro aqui que Jesus está falando que está oculto nesse campo, nesse mundo? Esse tesouro, meus irmãos, é Jesus. É o Evangelho. É a consciência de Deus. É a certeza da salvação. É o Evangelho de Cristo. Esse é o tesouro que está aqui escondido. E por que ele está escondido? Porque Jesus mesmo, ao ensinar as parábolas, ele fala para que aqueles que têm olhos, né, ouçam, mas não entendam, vejam, mas não enxergam, né? Ou seja, está aqui, está nesse mundo, mas as pessoas que estão afeitas às coisas do mundo, que estão preocupadas única e exclusivamente às coisas deste mundo, não veem o tesouro rico que nós temos. Não veem esse tesouro, que é o Evangelho, que é o amor de Cristo, que é a salvação. Porque o reino de Deus implica na salvação. Estarão no reino de Deus aqueles que foram salvos pelo amor de Cristo, pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz. Este é o tesouro que a parábola fala. E as duas parábolas falam a mesma coisa de maneiras bem parecidas, só que a parábola do tesouro é um tesouro oculto no campo. Ele está ali escondido no campo e certo homem o acha. Achou sem querer, né? Ele achou. Então, aí vocês podem imaginar o campo aqui como um campo mesmo, às vezes, né? Se for pegarmos a sociedade da época, uma lavoura. Então a gente pode imaginar ali um certo homem, um trabalhador, alguém que está ali mexendo na terra, revolvendo a terra, sem querer, ele acha aquele tesouro. Ele não contava com aquilo, ele não esperava, ele achou por acaso. Mas ele entendeu a importância daquele tesouro e transbordando o que a parábola fala, achando, escondeu. Ele viu que era um tesouro tão valioso que ele escondeu. E transbordando de alegria, vende tudo que tem e compra aquele campo onde ele achou o tesouro. Porque na lei da época, se você era dono do campo, você era dono de tudo que estava nele, em cima dele, embaixo dele. Então todas as coisas que ele tinha, que poderiam ser até mais valiosas do que aquele campo, do ponto de vista terreno, do ponto de vista da propriedade, do ponto de vista material, para ele não importava mais. Ele vendeu tudo, porque ele queria aquele campo. E a parábola da pérola, vejam bem, ela é muito parecida, porque o contexto é o mesmo. E tem uma diferença que eu lendo aqui vocês vão perceber. Olha a parábola da pérola, que está no versículo 45. O reino dos céus é também. Então, o também aí implica que as duas parábolas estão falando da mesma coisa. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo que possui e a compra. Então aqui nessa parábola também o homem vende tudo que ele possui, pois aquela pérola é a mesma coisa do tesouro da outra parábola. Ou seja, é uma pérola de muito valor, um valor muito grande. A diferença é que na parábola do tesouro escondido, o homem que acha o tesouro o acha por acaso, sem querer, sem estar procurando. Já na parábola da pérola, a gente vê no versículo 45, que o reino dos céus é semelhante a um que negocia e procura. Então, ele está procurando. Ele está procurando tesouro e acha aquela pérola e vê nela o valor, o tesouro, o tanto que ela é valiosa, tal qual aquele tesouro que está no campo. Então essas duas figuras, elas representam nós que estamos aqui no mundo, certo homem, o negociante, o certo homem, somos nós.
Somos nós que tivemos a oportunidade de nos deparar com o tesouro que é o Evangelho. A pérola aqui também é uma representação do Evangelho. A pérola aqui também é uma representação da consciência de Deus, é uma representação de Jesus Cristo do Evangelho. O que diferencia uma parábola da outra é a forma como nós encontramos esse tesouro. Muitos encontram esse tesouro por acaso, por algum fato aleatório da vida. Pode ser um sofrimento, uma doença, uma situação de muita dificuldade. E o Espírito Santo, de alguma maneira, age na vida daquela pessoa que ela conhece. Que ela toma consciência de Deus, a consciência de Jesus. Ela não estava esperando, aconteceu por acaso, por algum fato, que nós sabemos que está dentro do propósito de Deus para a vida de cada um. É o meu caso. A minha consciência de Deus, a minha consciência do Evangelho de Jesus, da salvação, não foi porque eu busquei, ela aconteceu por acaso. Ela aconteceu diante de uma circunstância. E Deus usou aquela circunstância para que eu achasse aquele tesouro. Outros não, outros são como um negociante de pérola. Eles procuram. Eles buscam o conhecimento do Evangelho. Talvez eles demorem, igual esse negociante. Ele sempre estava procurando, mas ele encontrava outras coisas que não eram o que ele procurava. São aquelas pessoas que talvez não tenham ainda a consciência, mas estão buscando. E vai a uma igreja, e vai a outra igreja, e procura um padre, e procura um pastor, e procura um centro espírita, e procura isso, e procura aquilo. E ela vai procurando, até um dia ela encontrar a pérola. Até o dia ela encontrar a verdade, o Evangelho. Aí ela toma consciência. Então são duas parábolas, meus irmãos, que falam sobre consciência, sobre a consciência de Deus, do Evangelho. E eu tenho, já há algum tempo, procurando estudar o Evangelho, eu tenho me deparado muito com essa palavra. Muito. Com a palavra consciência. Porque a gente vai caminhando, né, aqui nesse mundo, no nosso caminhar espiritual, e depois que a gente encontra o tesouro, ainda passamos por muitos passos, por muitas etapas de níveis de consciência, até podermos atingir a maturidade espiritual e termos a consciência do que realmente é o Evangelho de Jesus Cristo, de que a salvação em Jesus é o reino de Deus, é o reino futuro, não é desse mundo. E quando a gente atinge esse nível de consciência, é que nós podemos entender essas duas parábolas. Em ambas as parábolas, quando Jesus nos ensina que os homens aqui, tanto o certo homem quanto o negociante das duas parábolas, depois que eles tomam a consciência, depois que eles encontram o tesouro, eles vendem tudo o que têm. Tudo o que têm. Porque a consciência deles os ensina que nada desse mundo material, desse mundo físico, é mais valioso do que o Evangelho de Jesus Cristo, do que a salvação para o reino de Deus. Nada é mais valioso. Essa é a consciência. Então, muitos vão falar dessas parábolas e podem interpretar, quando falam e vendem tudo, questão de venda de posse material, de vender bens. Aí vão ter pessoas que vão tentar usar essas parábolas aqui em analogia lá com o início lá do livro de Atos, onde a igreja primitiva, todo mundo vendia tudo para viver em comum. Não é isso. Não, Jesus aqui ele não está falando de posse material, ele não está falando de bem material. Você conheceu o Evangelho, vai lá, vende a casa, vende o carro, vende tudo para viver uma vida abnegada. Não. Tem aqueles que fazem isso, mas isso é de cada um. Mas o que Jesus está nos ensinando aqui
é a consciência, é a importância de que mais do que possamos possuir nesse mundo, qualquer coisa que seja, a consciência do Evangelho, a consciência de que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, e a consciência da salvação para buscarmos o reino espiritual é maior. É o maior tesouro, é a maior pérola, é o maior valor que possa existir para cada um de nós. Fazendo esse estudo, eu me deparei com uma história contada, que é uma história, né, que não é bíblica, mas ela ilustra bem aqui o que a gente está querendo dizer. Antes de eu contar a história, né, nós vamos lá no Evangelho de Lucas 18, 29, porque essa história vai vir no Evangelho. Eu vou contar a história e depois nós vamos ler, mas já deixa ele aberto aí. Lucas 18, 29 e 30. É uma palavra forte, irmãos, mas é a verdade. É a verdade. E Jesus, o ministério de Jesus, Jesus não dourava a pílula, né? Como muitas igrejas, muitos pastores querem fazer isso para não perder o crente dizimista fiel, às vezes dá uma dourada na pílula ali, não fala muito incisivamente, mas com Jesus não tinha isso não. Lucas 18, 29 e 30. Mas a história é a seguinte: um certo homem, passando por uma joalheria, ele viu uma joia maravilhosa, que ele ficou encantado. Aí ele foi no vendedor e falou: nossa, eu gostei muito dessa joia. E como é que faz? Eu queria adquirir. Aí o vendedor virou e falou assim: mas essa joia é muito cara. Mas é muito, muito cara. É uma coisa surreal. Ele falou: não, mas eu estou disposto a desfazer de tudo que eu tenho para comprar essa joia. Ele falou: é mesmo? E o que você tem que você pode desfazer para comprar essa joia? Aí ele enfiou a mão no bolso, pegou a chave do carro, colocou em cima da mesa: meu carro, olha ali, 0 bala. Os carros mais caros que tem. Você pode pesquisar, dificilmente você vai achar um carro mais caro do que esse. O vendedor foi lá, olhou o carro e tal, falou: não, muito bacana o seu carro, ele é muito valioso, realmente, mas esse é insuficiente. Não é? Ele enfiou a mão no outro bolso, tirou outra chave, jogou esse dentro e falou: então tomei a chave da minha mansão, da minha casa, de frente para o mar, o melhor local da cidade, valiosíssimo, vale muito. Tudo que eu ganhei na minha vida está aqui, ó, nessa casa e nesse carro. Você pode ver, o valor é muito alto, muito alto. Aí o vendedor pegou a chave da casa e tal, olhou para ele e falou assim: não é suficiente. Essa joia vale mais do que isso, mais do que o seu carro, mais do que a sua casa. Ele falou assim: nossa, mas eu não tenho mais nada. Ele falou assim: nada de valioso? Não, tem meus bens mais valiosos, que é minha esposa e meus filhos. O vendedor falou: então você também tem que entregar eles. Ele falou: não. Se você quer a joia, você vai ter que entregar. Ele falou: não, então tá. Os meus filhos eu entrego, mas minha esposa não, eu amo ela demais. A minha esposa não. Ele falou: não. Só os seus filhos também não é suficiente. Você tem que entregar a sua esposa também. Ou seja, tudo. Então, quando a gente ouve essa história e vai lá no Evangelho de Lucas, o que o Evangelho fala? No versículo 29. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Então, meus irmãos, é uma palavra forte, mas é o que Jesus nos ensina no seu Evangelho. E essas duas parábolas, elas estão
intrinsecamente ligadas com essa passagem do Evangelho de Lucas. Não existe tesouro maior do que o reino de Deus. Porque as coisas desse mundo passam, por mais que nós amamos. Nossos filhos passam, nossos esposos, nossas esposas passam, nossos pais, nossos irmãos, nossas casas, nossos carros. Mas a salvação não. O reino de Deus não, esse jamais passará. Então aquele que adquire, que acha esse tesouro, que acha essa pérola valiosa, ele adquire essa consciência. É essa consciência que Jesus quer que nós tenhamos, que nada desse mundo possa ser mais importante que o Evangelho de Jesus. E não é apenas não são questões materiais, meus filhos. É no nível da consciência, no nível espiritual. É nós entendermos que tudo que acontece em nossas vidas, depois que nós conhecemos o Evangelho de Cristo, está dentro do propósito dele. Nós não podemos colocar nada acima da consciência de Deus, da nossa consciência sobre Deus. Nós, seres humanos, pecadores, que tivemos a misericórdia de Jesus e sermos resgatados de onde estávamos. Cada um sabe onde está. E Jesus ensinava por parábolas, muitas vezes, porque o ensinamento de Jesus não era um ensinamento simples, um ensinamento que os judeus, que o povo da época estavam acostumados, de que era só lei, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Não, o nível de consciência, atingir esse nível de consciência, não é fácil, ele demanda abnegação, demanda estudo, demanda oração. Não é? Jesus também nos ensina, aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Também dentro desse contexto. Muitas vezes negar a nós mesmos é negar as coisas do mundo, é negar o nosso amor mundano, não só pelas coisas, mas como pelas pessoas também. O caminhar de cada um aqui nesse mundo é de cada um, e é Deus quem tem o controle. Tudo coopera para o bem daqueles que buscam o Senhor. Então, atingir esse nível de consciência é buscar esse entendimento. E de maneira nenhuma, e o pastor Totó já teve a oportunidade de falar isso aqui, nos nossos estudos também, várias vezes, nós já estudamos muito sobre isso. Esse nível de consciência não implica em bens materiais, porque agora eu sou cristão, eu não preciso adquirir isso, eu não preciso adquirir aquilo, eu não preciso trabalhar, eu não preciso... Não é isso. Não é isso. É consciência, é valoração da consciência. É por mais que você trabalhe, que você tenha ali o seu ganho financeiro, mas é ter a consciência de que o reino de Deus é mais importante do que aquilo. Que se um dia, por algum acaso, alguma circunstância da vida, não duvide se tiver que optar e abandonar a si mesmo. A si mesmo é o quê? Aquele seu desejo. Aquele seu desejo material, aquele seu desejo terreno. Porque antes de adquirir esse nível de consciência, nós dávamos valor apenas às coisas desse mundo. As coisas desse mundo que eram importantes para nós. E sempre quando a gente estuda parábolas, meus irmãos, isso já aconteceu nas outras aqui também, eu sempre apresento. Acontece que, como são parábolas, Jesus estava falando ali por simbologia, por significado, existem interpretações diferentes, existem interpretações distintas. Então tem estudiosos, teólogos aí, se os irmãos forem aprofundar, a gente tem que falar,
que tem um entendimento diferente. Qual que seria? De que esse tesouro não seria, como eu falei, essa consciência de Deus, seria nós, o valor dos redimidos por quem Cristo se sacrificou na cruz. Essa é uma interpretação que eu vejo como voltada para nós mesmos, né? Como se nós fôssemos o tesouro. Então tem esse tipo de interpretação. Que eu não concordo, porque se nós temos que abandonar as coisas desse mundo, como que nós vamos estar nos colocando como o tesouro? Não, o tesouro é o reino, é a consciência de Jesus. É a bem-aventurança, né, da salvação em Cristo. É como um tesouro oculto, que quando revelado, ele se mostra tão precioso que essa pessoa tem que estar disposta a abrir mão de tudo por ele. E essa revelação é aquilo que eu falei das duas parábolas. A uns, esse tesouro é revelado por acaso. E a outros, ele é revelado quando aquela pessoa busca, né, de uma maneira bem insistente, vamos dizer assim, né? E isso vai depender do caminhar de cada um, né? Não vou ter muitos exemplos, muitas considerações a respeito disso, mas basicamente são essas duas formas para nós encontrarmos este tesouro. E esta consciência, meus irmãos, eu quero, já caminhando para o final, ela não é simples, porque nós não podemos também entender que essa consciência da existência de Deus, do amor de Jesus, do Evangelho, ela é simplesmente porque nós lemos a Bíblia, frequentamos uma igreja, escutamos louvores, estamos aí ligados ao mundo gospel. Não, e a constatação que eu tenho ontem, eu já sabia que eu falaria sobre essas parábolas do reino, mas o que eu vi ontem ilustra muito essa questão da consciência, e é sempre um assunto complicado, mas que a gente também não pode se omitir e deixar de abordar na igreja. Ontem foi um dia muito difícil para todos nós aqui no Brasil, quando nós atingimos a marca de 500 mil de pessoas mortas pelo Covid. Nós estamos vivendo um tempo muito complicado. E eu tenho certeza que Jesus está chorando por essas vítimas. Está pranteando por essas vítimas, como ele pranteou por Lázaro. Aquele versículo da Bíblia, aí chorou, e Jesus chorou. É o menor versículo da Bíblia, mas é de uma carga, de uma importância muito grande, quando Jesus chora pela morte de Lázaro, mostrando que ele, o Deus encarnado, ele sente, ele tem sentimentos. E nós, como igreja espiritual de Cristo, também temos que ter esse sentimento. Temos que prantear esse momento que está passando, tantas pessoas que nós conhecemos, tantas famílias destruídas. E no mesmo dia que sai essa marca, vejam bem, sai uma foto na mídia de pastores com rebanhos de multidões, pastores muito famosos. Um é deputado famosíssimo, o outro é dono de rede de televisão. E no dia da notícia de 500 mil de brasileiros mortos, eles publicam uma foto confraternizando no avião presidencial, rindo, fazendo gesto de alegria, sorrisos assim, ó, de orelha a orelha. São pastores, conhecem a Bíblia da primeira à última palavra, fazem discursos, né, fortes,
Mas e a consciência? Como acreditar que esses pastores, num dia de tanta tristeza, possam ter alguma consciência do Evangelho de Cristo, do ensinamento de Cristo, no dia que o nosso país atinge 500 milhão de pessoas mortas? Então Jesus, ele traz palavras duras, porque o Evangelho tem que ser duro. Porque senão nós caímos nesse engano, meus irmãos. Senão nós caímos no engano da religiosidade. Nós caímos no engano do mundo gospel. E esquecemos a consciência de Deus, do Evangelho, da presença de Deus, da salvação, do reino de Deus. É o maior tesouro que nós podemos ter. A igreja lotada, com o pastor defendendo a abertura de templo em tempos de pandemia, preocupados com dízimos. Isso não é consciência do Evangelho. A consciência do Evangelho é o que Jesus aqui nos ensina, o que nós trouxemos aqui hoje. É largarmos, abandonarmos tudo por essa consciência. Pois esse é o tesouro que Ele deixou escondido aqui para cada um de nós. Que nós possamos guardá-lo, como a parábola ensina. Aquele homem no campo, ele achou, se alegrou e guardou. Então vamos guardar essa consciência. Vamos guardar esse tesouro. Porque ele é o mais valioso, mais precioso que nós possamos imaginar que um dia teríamos. Amém?